Hello, hello, hello. Então, pessoal, agora a gente vai ver a utilização de alguns conceitos de estática, né? Para a gente utilizar em máquinas simples. O que são máquinas simples? São instrumentos que facilitam a realização de trabalhos. Por exemplo, você lembra do parafuso? Quando a gente tinha um parafuso, né? Uma porquinha que a gente queria desenroscar, a gente usava o quê? Uma chave de fenda, uma chave, né? Para poder fazer uma força bem aqui na ponta, para poder distorcer esse negócio, certo? E se a gente fizesse com a mão não daria certo. A gente precisa de um braço de alavanca, que é o ponto de giro, conhecido como polo. E aqui ó, a distância em que a força é aplicada. Então o momento dessa força é o que? A força vezes a distância D, que é o braço de alavanca. Esse é o momento da força. Então a gente pode usar, né, desses conceitos para resolver nossa vida, né, para facilitar. Um exemplo dele é a talha exponencial. A talha exponencial é uma sequência de polias, ou rodanas, ou carretilhas que dividem a força que você tem que fazer para realizar um trabalho. Então imagina que você tem essa caixa para carregar, certo? Essa caixa tem uma força peso aqui para baixo. Se ela está parada, por exemplo, né, ela tem uma força, ela traciona esse fio com a força R para cá também. O peso é chamado de R aqui, né? Só que como tem essa caixa está sustentada por dois fios, para dar conta do recado, né? Imagina que você tem a carretilha, tem a caixa, certo? A tração aqui, ó, é R, é o peso, né? Se tivesse só uma corda segurando aqui o centro da carretilha, ela ia estar segurando com a força R. Só que não é isso que acontece, né? A gente tem duas cordas segurando a carretilha. Então, para a soma total disso daqui dar R e o negócio está em equilíbrio, essa daqui tem que contribuir com a metade e essa aqui tem que contribuir com a outra metade. Tá certo? Então, aqui, por isso que aqui é R sobre 2 e aqui é o quê? R sobre 2. Só que essa partezinha aqui, que só tem a metade do peso do negócio já, está sustentada por outra correntilha, com duas cordas. Então, esse daqui vai ser a metade desse. Então, se era R sobre 2, vai ser metade do R. Se era R sobre 2, vai ser a metade disso. É o que? R sobre 4. Por isso que ele chamou de R sobre 2 ao quadrado. Certo? Então, lembra, ó, se eu tive... Então, essa caixa está sustentada por uma carretilha, que sustenta para cima com duas cordas, e outra carretilha com mais duas cordas. Então, a gente tem duas carretilhas aqui. Então, a força chamada força motriz, que é a força que vai impactar no final das contas para a pessoa fazer, é a força original dividido por 2 elevado a m. M é o número de polias móveis. Na verdade, aqui, pessoal, ó, tá 2 elevado a m de Myron, mas é 2 elevado a n de navio, onde n é o número de polias, tá? Então a gente tem duas polias que estão sustentando. Ah, pessoal, mas e essa terceira polia? Não, ela não está sustentando com duas cordas, tá? Então você conta só até a última. Então imagina que isso daqui, ó, tem um peso de 20 newtons. A força que o cara vai ter que fazer aqui, ó, com duas polias é o quê? Vamos chamar força motriz vai ser igual ao quê? 20 newtons, que é a força original aqui, dividido por quanto? Tem duas polias. 2 elevado a 4. 2 elevado a 2 polias. Então vai ser 20 dividido por 4. Vai dar quanto? 5 newtons. Imagina uma coisa de 20 newtons, você tem que fazer uma força de quanto? 5 newtons para erguer. É óbvio que ele vai ter que erguer, ficar puxando por mais tempo, né, para conseguir levantar o mesmo tanto. Mas, pelo menos ele faz menos força. É melhor do que fazer 20 newtons. Isso aqui porque eu estou falando de uma coisa leve. 20 newtons é leve. Imagina que ele tem que erguer uma coisa muito pesada, tá? E aí tem essa vantagem mecânica aqui, que é a força que é original, dividido pela força que ele precisou fazer. Certo? Não precisa esquentar isso não. Quão efetivo é, né? O peso original dividido pela força que teve que fazer para erguer esse peso. Beleza? Outra forma de aproveitamento, né, dessas máquinas simples trata-se da alavanca. O que é a alavanca? É você utilizar de um ponto de apoio uma barra para realizar um trabalho. O
que seria no caso aqui erguer essa pedra. Então é óbvio que quanto mais próximo esse ponto de apoio está do objeto que eu quero erguer, menor é a força que eu preciso fazer para erguer. É o caso da porta, né? Lembra da porta? Se a porta está presa aqui, ó, e aqui, ó, perto do trinco, é muito mais fácil de eu fazer ela girar para lá ou para cá. Mas se eu empurrar a porta aqui perto do ponto de giro dela, é mais difícil de eu empurrar, ela é mais dura. Então, quanto mais longe, né, eu for fazer a força em relação ao ponto de alavanca, menos força eu faço. O que é o mesmo que dizer que quanto mais perto do objeto estiver o ponto de apoio, menor é a força que eu tenho que fazer, tá certo? Então, imagina isso aqui, ó, nesse caso aqui, o objeto é a pedra, né? Ela tem o peso dela para cá, R. Tem o ponto de apoio aqui que a gente chama de O, onde está o polo. E tem aqui a força que eu tenho que fazer para contrabalancear essa peso aqui e erguer. Então eu tenho que fazer uma força para cá, certo? E aí ainda tem o peso, né? O ponto de apoio, tem a normal aqui. E vai. Então, O é o fulcro ou ponto de apoio, lembra? É o polo, eles chamam de tanta coisa. Ponto de apoio. AO, né? AO. O é o ponto de apoio, A é onde eu vou fazer a força, então isso aqui é conhecido como o quê? Braço da força motriz. Lembra de braço de alavanca? É o braço. OB é a distância entre o ponto onde vai girar e onde está o objeto. É chamado de braço da força resistente. Então tem o braço da força motriz, é o braço onde você vai fazer a força, e o braço da força resistente, que é do objeto que você pretende erguer. Tá certo? Então vamos lá. Outra máquina simples é a alavanca interfixa, que é a do alicate, certo? Como é que funciona o alicate? Você tem um ponto de apoio, que é aqui, ó, está representado aqui. Você tem onde a força precisa estar resultante, tá? Onde vai ficar o objeto, que é o ponto B. E tem aqui onde você vai aplicar a força. Observa que a distância de onde você vai aplicar a força tem que ser grande. E a distância onde você vai pegar o objeto tem que ser pequenininha. Para poder o seguinte, quando você faz essa força pequena aqui, ela fica grandona lá. Se você fizer o contrário, não serve. Imagina que você tem que pegar aqui na ponta do alicate para segurar algum objeto aqui. Fica difícil, tem que fazer muita força para conseguir fazer isso daqui. Então é sempre ideal que o ponto de apoio esteja mais próximo do objeto e mais distante de onde você vai fazer a força para poder ser uma máquina que vai te ajudar no final das contas, tá certo? Alavanca interresistente, não precisa ficar decorando esses nomes não, é o carrinho, né? O carrinho você tem a roda, que é o ponto de apoio. Aqui, antes do ponto de apoio, você tem o objeto que você quer carregar e é aqui que você vai fazer a força, né? É aqui que você vai fazer a força para poder erguer. Então, ó, isso daqui, ó, a distância daqui até aqui é o braço de quê mesmo? Braço da força resistente. Certo? A distância até aqui é o braço da força resistente. E aqui, ó, a distância daqui até aqui é o braço da força motriz. Observa que, mesmo aqui, quando o ponto de apoio está na extremidade, não importa, ó, a distância do ponto de rotação, né, do ponto do polo até onde vai fazer a força é maior do que essa distância pequenininha onde está o objeto. Que rabisqueira, hein? Tem alavanca interpotente. O que é alavanca interpotente? Já viu aquele fisgador de gelo ou uma pinça de tirar a sobrancelha? Né? Você tem o ponto de apoio que fica antes aqui, o ponto de apoio, ó, desse objeto, ó, tá bem aqui, ó. Aí o que acontece? Você quer pegar um objeto lá na frente, mas aí você faz a força aqui no meio, tá? É óbvio que essa máquina aqui não é tão eficiente para grandes forças, são para coisas delicadas, pegar alguma coisinha ou outra, né? Por quê? Porque no final das contas, ó, o braço da resistência, que é do objeto, é muito maior do que o braço da força motriz. A distância aqui, tá vendo? Condições de equilíbrio de uma alavanca. O que tem que acontecer para estar em equilíbrio, pessoal? Ó, imagina que eu esteja aqui sustentando uma barrinha
com essa alavanca, tem esse ponto de apoio. O que tem que acontecer? Aqui eu não vou ter o peso R do objeto. E aqui eu vou ter que estar fazendo o quê? Uma força F. Que tamanho tem essa força F? Se essa barrinha estiver aqui bem no meio, certinho, né? Se esse ponto de apoio está no meio certinho, tem que ser igualzinho o R. Só que pode ser que não esteja, né? Mas o que tem que acontecer? Esse momento da força tem que ser igualzinho a esse momento da força. Então, ó, eu tenho Então, o momento da força resistente tem que ser igual ao momento da força motriz. Qual que é o momento da força resistente? É a força resistente vezes o braço de alavanca da força resistente. Quem que é o momento da força motriz? É a força motriz vezes o braço de alavanca da força motriz. É essa fórmula aqui, ó. R é o peso, PO é a distância onde está o objeto, que é o peso, até o ponto onde vai girar, o ponto de apoio. F é a força motriz, é a força que você vai fazer. A O é a distância entre a sua força e o ponto de rotação. Lê esse texto aqui, se puder. E aí vamos fazer um exercício. Ó. Você tem uma associação de polias, né? Tem esse pezinho aqui, massa M. Você não sabe qual que é. E aí você tem o dinamômetro aqui que mede uma força. A força aqui, ó, ele registra 400 newtons. Então significa que a intenção dessa massa é cair, não é? Para não cair, esse negócio aqui está esticado para lá. Está esticado para cima. Com a força de quanto? 400 newtons. E segurou, né? Em certo momento, o fio que prende o dinamômetro no chão é cortado na posição indicada na figura. T. Cortou o dinamômetro. E a carga cai livremente. Calcule a massa M da sua carga e a energia cinética após 2 segundos de queda livre. Primeiro, o que tem que notar? Isso daqui, ó, tá registrando 400 newtons. É porque, né? Isso aqui, ó, então só pode ser 200 newtons, certo? Isso aqui tá 400 newtons para baixo, está dividido em dois fios iguais aqui, então só pode ser 200 newtons para cá, 200 newtons para cá. Mas esses 200 newtons aqui, deixa eu mudar de cor. Esses 200 newtons aqui, ó, nesse fio, está dividido em dois fios. Então só pode ser o quê? 100 newtons para esse e 100 newtons para esse. Esse 100 newtons aqui está dividido entre dois fios. Então só pode ser 50 newtons para esse e 50 newtons para esse. Então esse fio aqui, ó, ele está tracionando com 50 newtons. Por isso que a massa desse objeto é de quanto? 50 newtons. Beleza? A massa não, o peso, né? Se o peso é 50 newtons, lembra? Peso é massa vezes gravidade. O peso é 50. Gravidade é 10, basta dividir por 10. Então é uma massa de 5 quilos. Está presa aqui. Certo? Quando soltou, esse objeto vai cair livremente. Certo? Se ele vai cair livremente, ele estava no repouso, segurado por essa molinha aqui, por esse dinamômetro, ele vai cair. A velocidade inicial dele é 0. A gravidade é 10 metros por segundo. Ele quer saber qual a energia cinética. Então, a gente saber qual que é a velocidade dele após 2 segundos. No lugar de T, eu coloco 2. Então, depois de 2 segundos que ele já caiu, ele está a 20 metros por segundo. A gente lembra que a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. A massa é 5, a velocidade é 20, dividido por 2. 20 ao quadrado, 400 vezes 5, 2.000, dividido por 2, 1.000. É simples, muito simples. Calcule a intensidade da força F para equilibrar o sistema abaixo. Então, ó, imagina que eu não tenho força nenhuma e penduro uma bola de 300 N. A intenção desse negócio não é descer e girar isso aqui para cima? Então eu tenho que contrabalancear, segurando com a força aqui para baixo para essa barra ficar aqui. Mas lembra que essa força vezes essa distância tem que ser igualzinha a essa força vezes essa distância? Pronto, é só fazer isso. F eu não sei quem que é, certo? Mas eu sei que está a quantos? 2 metros. Então, força vezes 2 metros, força motriz, né? É igual ao peso, 300 newtons, vezes o braço de alavanca. Daqui até aqui, 1 metro.
Então, passo 2 dividindo, 300 dividido por 2, 150. Ou seja, para essa bolinha aqui não deslizar, não fazer essa barra virar, eu tenho que fazer uma força aqui de quanto? 150 newtons. Ah, professor, mas espera aí, aqui está 300, aqui está 150, por conta do braço de alavanca. Se eu estou mais distante do ponto onde está apoiado, do ponto a partir do qual onde vai girar, eu preciso fazer menos força para sustentar. Por isso que é uma máquina, entendeu? Facilita a sua vida. E aí vocês vão fazer esses exercícios aqui que estão marcados. Vão seguir. Aí tem esses exercícios aqui, ó, que são de múltiplas escolhas. Tem um que eu quero que você faça, tá? Que é esse número 5 aqui. Tá bom? Faça esse número 5 aí pra gente. Então é isso, pessoal. Leia os textos direitinho. Tem esse texto aí da Torre de Pisa. Torre de Pisa. E até a próxima. Um abraço.